E aí, gente, beleza? Olha só, hoje eu quero falar pra vocês sobre um assunto muito legal que eu tenho esperado bastante pra fazer esse vídeo, que é sobre o design da fera. A gente vai analisar aqui e estudar como que a fera foi feita. Primeiro que o design da fera quem fez foi ninguém menos do que o Glen Keane, que é o meu artista favorito da Disney. Eu gosto muito dos desenhos dele, das coisas que ele criou. Ele fez o design do Ariel, do Tarzan, do Aladdin, da Fera e entre outros. Então, assim, ele é um cara muito, muito bom, assim, no que ele faz. E eu quero falar pra vocês um pouco da história de como a Fera foi criada. A gente vai estudar o design dela a partir disso, beleza? Vamos lá. O Glen Keane, a partir de relatos dele, ele estudou, né, como iam fazer a história da Bela e a Fera, e ele ficou de fazer o desenho da Fera, e ele começou a estudar como que a Fera geralmente era mostrada nos filmes, né, até porque tem outros filmes mais antigos da Bela e a Fera. E geralmente ele percebeu que a Fera ficava com aquele aspecto meio alien, parecendo que não era nem desse mundo, sabe? Um aspecto muito fora do comum, assim, fora da Terra. E ele falou, não, eu quero fazer uma coisa mais que pareça que pertença à Terra. E desse jeito ele começou a pesquisar diferentes tipos de animais. Ele foi no zoológico e aí ele desenhou lobos, ele desenhou gorila, desenhou vários tipos de animais. E num certo dia ele soube que teve um gorila que ele tinha se comportado mal em um dos zoológicos que ele visitou. E esse gorila, ele tava numa jaula meio afastada e ele tava no escuro, assim, ele tava meio, sabe, meio afastado porque ele tinha sido mal por algum motivo que não sabemos. E aí o Glen Keane quis ver ele mais de perto, assim, né, foi lá ver e ele ficou imaginando como seria a Bela encontrando a fera. E, segundo os relatos do Glen, né, ele chegou e tava naquela jaula escura e ele só conseguia ver os olhinhos do gorila bem no fundo, assim, aqueles olhinhos brilhando. E isso a gente pode perceber que esse relato remete bastante àquela cena que a Bela fala pra fera, venha para a luz, e quando ela vê a fera pela primeira vez. Come into the light. Então a gente dá pra perceber bastante que o Glen Keane colocou aí a sua experiência no filme, né, na cena do filme. E isso é muito legal. Só que lembrando, gente, que nesse momento ele ainda não tinha definido o design da fera. E ele ficou trabalhando durante 6 meses para conseguir chegar no que a gente conhece da fera de hoje em dia, né? Então ele começou a desenhar gorila, lobo, e aí ele chegou num búfalo. Ele comprou uma cabeça de búfalo e pendurou no estúdio dele e começou a pensar, nossa, esse búfalo, ele tem um aspecto meio triste. A cabeça estava meio encurvada, assim. Eu vou colocar imagens para vocês verem. E ele pensou, a fera, ele tem um destino trágico, né? Porque ele era um príncipe que foi transformado numa fera e ele, por consequência, vive uma vida meio triste, né? E por isso ele quis passar aquela tristeza que ele viu na cabeça de búfalo pro personagem. Então ele começou a pensar na mente dele de jeitos de fazer isso. Além disso, ele quis misturar todos os diferentes tipos de animais que ele estudou durante esse período. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como deve ter sido esse processo, porque um dos animadores chegou um certo dia, depois de 6 meses do Glen Keane trabalhando nisso, e veio perguntar, e aí Glen, como é que vai ser o visual da fera? Ele pegou um papel e começou a conversar com esse animador e definiu espontaneamente durante essa conversa. Eu vou tentar passar aqui para vocês como que deve ter sido. Então vamos lá. O que ele falou? Ele pegou o lápis e o papel e começou a desenhar. E aí ele disse, bom, a fera ela tem o formato da cabeça de um búfalo. Então ele já fez aquela coisa meio curvada assim. E aí a testa da fera, ela tem uma testa de gorila. Assim como a sobrancelha também é uma sobrancelha de gorila. Isso aqui lembra até o Kerchak do Tarzan, né? Essa parte aqui da testa. E aí o nariz dele é um nariz meio que uma mistura de vários tipos de animais. Então ele tem um narizão assim. Meio que uma mistura mesmo. E aí a boca dele é uma boca de bode. Tem a boca de bode.
Inclusive ele tem uma barbicha de bode. Mais ou menos assim. Os dentes afiados. E aí ele tem chifres que são meio de búfalo, meio de bode. Ele misturou e ficou um chifre meio curvado assim. E além do chifre aqui, ele tem uma juba de leão. Então foi lá, fez a juba do leão. Isso aqui é a capa dele, tá, gente? Mais ou menos, eu imagino que deve ter sido assim. A juba de leão. E aí ele falou, tá, só aspectos de animais ferozes, né? De animais, assim, não ferozes, mas assim, animais que são uma ameaça. E que ele falou, eu quero fazer uma coisa meio dócil pra quebrar toda essa coisa muito feroz. Então ele foi lá e fez orelhas de vaca. Falou, ele tem orelhas de vaca. Então beleza, orelhas de vaca, que até pra passar uma coisa mais, quando ele quiser ficar tímido, ficar triste, e não só feroz, né? Então passa através da orelha essas emoções. Tá, beleza. O corpo, ele tem um corpo de urso. E as pernas, não vou desenhar aqui porque não vai caber, mas as pernas são pernas de lobo. Inclusive ele tem um rabo de lobo também, se você reparar no desenho você percebe. Tá, beleza. E além de tudo isso, ele tem, os olhos dele são olhos de humano. Então ele foi lá e desenhou olhos bem humanos. Por que que é um olho humano em meio a tudo isso? Porque tem um príncipe preso dentro desse corpo. Um príncipe que era ele antes. Então ele foi lá, então eu vou passar aqui as emoções do príncipe através dos olhos. E foi aí que ele decidiu. A fera vai ser desse jeito aqui. E depois de 6 meses de trabalho duro e muita pesquisa, no meio dessa conversa, meio de forma espontânea, ele definiu o design da fera. E tá aqui o esboço para vocês verem. Eu vou mostrar o desenho finalizado, porque eu vou colocar isso daqui também para ver como é que fica. Então, foi assim que foi feito o design da fera. É uma história muito interessante e é tão legal poder saber como que foi feito todo o estudo por trás, porque é muito trabalho só para definir o visual do personagem. Isso é muito legal de saber. Outra coisa que eu quero passar aqui para vocês é uma coisa muito legal, que é sobre a transformação da fera. A transformação da fera em humano no final do filme. O Glenn, ele também relata, né, nos documentários, que foi bem difícil para fazer essa transformação, porque o filme estava quase acabando o tempo para ser lançado. Então ele teve apenas 1 semana para fazer a cena da transformação da fera em humano. Então ele precisou se apressar muito e teve que trabalhar bastante para fazer isso. Então, começando, que ele estudou as esculturas dos burgueses de Calais. Se trata de uma história bem emocionante até. Foi em 1347, após um ano sitiada, 6 cidadãos da cidade de Calais fizeram um acordo para se sacrificar e entregar as chaves da cidade para o conquistador, que era o rei Eduardo III. O artista aqui ele retratou o momento em que eles caminhavam para fazer o acordo. Então é uma escultura muito bonita. E eu acredito que o Glen Keane deva ter estudado porque tem um aspecto de esperança em tudo isso. Eles achavam que eles iam ser executados, e eles seriam executados. Só que a rainha impediu e pediu para o rei não executar, porque seria um mau presságio para o filho dela que ainda ia nascer. Então, no final das contas, os 6 burgueses de Calais,
eles foram poupados. E isso tem um aspecto de esperança bastante. Eu acho que o Glen Keane, ele quis passar essa coisa de esperança para a transformação da fera, porque ele foi liberto daquela maldição no final do filme. Ele vira humano de novo. Então ele quis passar essa coisa de esperança, eu acredito que seja isso. Então ele estudou bastante essa escultura, que é muito legal saber o aspecto histórico dela também. Além disso, ele também estudou esculturas do Michelangelo, e são os escravos de Michelangelo. O Michelangelo ele fez esculturas dos escravos do Egito, sendo libertos. E você pode ver pela escultura que eles estão realmente, como se eles estivessem saindo da pedra. Eles estão presos dentro de uma pedra e estão saindo de lá. E isso também tem tudo a ver com a transformação da fera, porque ele estava meio que escravo, né, da situação dele, e ele foi liberto disso. Então é muito legal saber que tudo isso foi passado para a arte da animação. Além disso, ele pensou que fosse uma transformação espiritual também para a fera, porque é uma transformação que não é só física, é uma coisa que vem de dentro também, até porque ele teve que aprender a amar e tudo mais. Então, ele também colocou um texto da Bíblia, que é tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Ele escreveu isso, colocou na mesa dele, e todas essas pesquisas que ele fez, ele se inspirou nisso, nessas 3 coisas que eu falei, os burgueses de Calais, a escultura de Michelangelo, o verso da Bíblia, para fazer essa cena. Então, é muito legal ver como que isso aconteceu. É uma cena tão poderosa, que traz tanta emoção pro filme, né? E passou tanta emoção para tanta gente, que todas essas pesquisas que ele fez valeu a pena. E tudo acaba transpassando pro filme, porque realmente, na cena da transformação da fera, você consegue ver toda aquela coisa de esperança e de libertação e de transformação que ele quis passar. E isso é uma coisa muito legal de se ver num filme de animação. Então é isso aí, tá aqui minha análise do personagem da fera, do design dele, e também um bônus aí da transformação dele para humano, né, de como foi feita a cena e tudo mais. Lembrando, gente, que o Glen Keane realmente é um dos meus artistas favoritos, então esse vídeo foi muito legal de fazer, é um assunto que eu gosto muito. Se vocês quiserem mais assuntos desse, tem a Ariel também que o Glen Keane fez. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem mais desse conteúdo aqui no canal. Então é isso aí, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!